Olá, bem-vindo ao nosso programa Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e vamos aí para mais uma edição desse programa que tem como objetivo ajudá-lo, nessa caminhada profissional. Se você está pensando em mudar de emprego, se você está pensando em fazer um novo curso, dar uma guinada, na sua vida profissional e às vezes até na pessoal, por que não? Nós temos aqui algumas dicas bem interessantes. A cada semana nós procuramos aí alguns profissionais do mercado que são referência no mercado, que possam passar a sua mensagem. O tema de hoje é organização sustentável. E para isso, nós convidamos o professor Farley Nobre. Professor, muito obrigado pela presença. É uma honra para esse programa tê-lo aqui nesse momento. A grande satisfação é minha. O professor Farley, ele atualmente trabalha, está vinculado ao FPR, na pós-graduação em ADM. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Um pouco da formação do professor. Ele é graduado em Engenharia Eletrônica, tem mestrado em Engenharia Elétrica e é PhD em Engenharia Industrial. Aí você deve estar se pensando, mas poxa, com essa formação, como é que ele foi cair na área da organização sustentável? Meio ambiente, sustentabilidade. O que isso tem a ver com a questão da formação do professor Farley? Professor, já começo com essa perguntinha, Como que você chegou, o professor chegou até esse momento da sua carreira? Como você caiu na área da organização sustentável? Nós observamos tua formação totalmente voltada para a área de exatas, Engenharia, coisa mais focada. Conta um pouquinho dessa história para a gente, professor. Por incrível que pareça, eu fiz um teste nos Estados Unidos, em uma conferência da psicologia, e o meu gráfico teve tendências para a área de artes. Então, eu acho que o profissional, hoje, ele tem que ser dinâmico a ponto de pensar na multidisciplinaridade. Eu tive a felicidade de cursar a engenharia na graduação, no mestrado e no doutorado, o que me proporcionou uma possibilidade de pensamento sistêmico. A engenharia, ela agrega a matemática a uma problemática relacionada à sociedade. E, por exemplo, na minha graduação, o meu trabalho de conclusão de curso foi relacionado ao controle de poluentes que são emitidos por caldeiras a combustão. Naquele momento, eu fiz um trabalho junto à Petrobras, onde nós utilizamos controles inteligentes da inteligência artificial para a melhoria do consumo de energia relacionado às caldeiras, por exemplo. Já na engenharia, na Unicamp, na engenharia elétrica, eu aprofundei esse tema, trabalhei com várias abordagens da inteligência artificial e da psicologia cognitiva, onde nós construímos algoritmos computacionais também para a otimização da energia. Naquele momento, nós trabalhávamos com robôs, com braços mecânicos. Então, até o mestrado, toda a engenharia estudada, de alguma forma, estava relacionada à minimização de consumo de energia, o que tange os interesses da sustentabilidade atual. Prosseguindo, após o mestrado, eu tive a experiência de 5 anos na multinacional japonesa NEC, onde eu trabalhei com engenharia de software e modelos organizacionais de gestão do software, dos projetos, em toda a empresa. Foi a partir desse momento que eu comecei a ter um contato maior e vivência do que significa uma corporação internacionalizada. E como desde criança eu sempre tive esse sonho de fazer um PhD, desde os meus 16, 17, 18 anos na graduação, eu já pensava em ser um doutor na engenharia. Eu optei para ir para a Inglaterra, onde eu fiz o doutorado na engenharia industrial, com uma passagem também pela Universidade de Humboldt, na Alemanha. E naquele momento eu também estudei modelos de inteligência artificial e de tomada de decisão para melhoria de sistemas de informação nas organizações. Bom, posso prosseguir porque é uma longa trajetória. Quando eu retornei ao Brasil,
eu tive o interesse de trabalhar com as áreas das organizações. Eu entrei na UFPR e tive a oportunidade de me ingressar num grande projeto, um projeto fomentado pelo governo brasileiro, a CAPES, a FIEP, Federação das Indústrias, e a Universidade da Case Western, em Cleveland. Então, esse projeto nos permitiu ingressar de maneira mais dinâmica no campo da sustentabilidade, não só relacionado às empresas, mas na área de educação. Novas abordagens, novas metodologias para o ensino em sustentabilidade. Nós, na UFPR, tivemos a oportunidade de visitar a Berkeley, Stanford, uma série de outras universidades que estão liderando o ensino voltado para a administração sustentável, entre outras práticas, não só na administração, mas na engenharia. E a partir daí eu me aprofundei nos estudos de estratégias de organizações. Muito do que eu estudei na engenharia é utilizado no campo administrativo, muito do que se desenvolveu de forma contemporânea nas organizações recebeu uma bagagem muito forte das ciências da engenharia no pós-Segunda Guerra. Então, a adaptação que eu tive para a administração, ela foi bem tranquila. Foi necessário humildade para a gente ser multidisciplinar. Eu acho que o profissional ele tem que ter o seu tempo para aprender. E, então, nesse momento, eu estou bem focado nas estratégias de organizações que são pequenas, médias e grandes empresas. Nós vamos observar aí, talvez na conversa, que as pequenas empresas têm muito o que oferecer como bons exemplos para as grandes e vice-versa. Professor, o senhor comentou, né, a pergunta já foi iniciada falando da sua formação e como o professor foi parar nessa área. Isso, assim, eu vejo como uma motivação para aquelas pessoas que estão assistindo agora, principalmente quem faz uma faculdade, né, por exemplo, né, eu sou formado em informática, né, informática, depois fiz administração. Mas eu uso muito pouco da formação da computação, uso muito pouco, né? Acho, né, que uso muito pouco, né? Mas já deve ter me tirado de algumas situações que eu nem talvez não tivesse percebido. Mas assim, eu fui um que fiz informática, depois fiz administração para me adequar ao mercado. Um profissional, um aluno, alguém que está querendo ingressar nessa área, né, não somente da sustentabilidade, mas da multidisciplinaridade, ou seja, pensar, nós chamamos aqui de especialista generalista. Uhum. Então, assim, aquela pessoa que sabe tudo sobre um assunto, falou elétrica com o professor, mas tem uma visão muito bacana sobre a questão sustentável e uma dedicação muito bacana. Qual que é o caminho? O que é a organização sustentável? Qual é o caminho para uma empresa se tornar realmente sustentável? Né, muito se fala, né, sobre sustentabilidade. As empresas no Brasil, em que momento que elas perceberam que deveriam praticar isso? Uma determinação legal, alguma coisa o governo exigiu, o mercado exigiu, fatores externos, né, de outros países. O que acabou fazendo com que as empresas brasileiras começassem a pensar um pouquinho mais sobre isso? Como que você percebe isso? Certo. A sua pergunta é muito importante. Eu vou fazer uma relação da história de como que a sustentabilidade, sob um determinado ponto de vista, se tornou um dos temas mais contemporâneos e mais importantes da atualidade. É importante dizer que ela não caiu de paraquedas, né? E é um tema que vem sendo discutido especialmente desde o século XVIII. E o questionamento da sustentabilidade surge realmente com a dinâmica da Revolução Industrial. Então, naquela época, por exemplo, o primeiro maquinário que foi utilizado no sistema produtivo foi a máquina a vapor do Newcomen, um inglês mecânico que
ele inventou, aperfeiçoou uma máquina para ser aplicada nas minas de carvão, onde essa máquina era utilizada para bombear a água das minas. Então, no período anterior, era necessário 200 ou 1000 pessoas com baldes retirando a água das minas. E com essa máquina, o mecânico ele conseguiu demonstrar que a máquina poderia substituir essas 1000 pessoas e ter uma produtividade muito maior. Então aí vem a questão do capital, de você conseguir produzir mais com menos. E vem a questão de você poder extrair da natureza os recursos de maneira mais dinâmica, né? Mais exploratória, vamos dizer. Então, vários pesquisadores, especialmente da escola londrina, vieram a questionar os limites da natureza. Então, toda a sustentabilidade ela surge com a teoria dos recursos, que mais tarde nós vamos ver que essa teoria ela migra para as empresas na forma da visão baseada em recursos. Então, primeiramente, né, é interessante observar que o profissional ele pode ter um pouco da visão da história, do porquê das coisas. E quando a gente entende o porquê as coisas se tornaram assim, a gente carrega uma causa, um motivo para entrar nessa briga pela sustentabilidade, vamos dizer assim, no movimento. Naturalmente, o amadurecimento do tema do desenvolvimento sustentável ocorre no século XX. Especialmente, é claro que houveram outras contribuições, com o Clube de Roma, que na década de 70, um grupo de pesquisadores, cientistas, empresários na Europa, convidaram a Escola de Administração do MIT, de Boston, a realizar um estudo computacional sobre as tendências populacionais dos recursos de alimentação, de água e, enfim, do planeta. E a partir desses modelos computacionais e da análise do cenário através das curvas computacionais é que se verificou a tendência, diríamos, da contramão que nós, como sociedade, estamos seguindo. Então, seria mais ou menos assim, nós começamos na Revolução Industrial, Schumpeter, toda aquela galera falando sobre economia, produzir, capital, aquela coisa toda. O mercado se empolgou, começou a produzir, e em um certo momento começou a perceber que os recursos iriam ficar escassos. Eu vou tirar da natureza, eu aprendi, dá para tirar da natureza, vamos ganhar bastante. Aí, em um certo momento, eles se tocaram, falaram, poxa, né? Então, sustentabilidade no seu dia a dia, como que você classificaria, professor, né? Para aquela pessoa que está assistindo agora, que não tem muito contato com isso, o que é ser uma organização sustentável? Certo. Né? Como que eu posso ser uma organização sustentável e como que eu posso perceber isso nas empresas? Com base nessa evolução. O professor falou da Revolução Industrial, ganhou bastante dinheiro, pensou, vamos resolver essa situação. Primeiro na Europa, aí chegou no Brasil, né, no resto do mundo, aquela coisa toda. Eu imagino que aqui no Brasil ainda não seja tão avançado quanto alguns outros aspectos, mas para fechar esse primeiro bloco, professor, defina com suas palavras, com a sua experiência, o que é uma organização sustentável, para ver se a pessoa que está assistindo, claro, ela vai conseguir identificar a partir de agora com base na sua visão. Primeiramente, não existe uma organização por completo sustentável. Né? Nenhuma empresa ela é completamente sustentável. Existem graus de sustentabilidade e existem certos indicadores ou métricas e estratégias que vão mensurar que grau de maturidade na sustentabilidade essa empresa se encontra. O que leva uma empresa à não sustentabilidade, que é a preocupação de qualquer empresário hoje, porque nós temos aí várias leis, embora nem sempre cumpridas, mas eu diria que são as externalidades. O que são as externalidades? O que torna uma organização não sustentável? São os custos de externalidades negativas que a organização nos repassa, que repassa para a sociedade.
Isso tem implicações na saúde, isso tem implicações na água que a gente bebe, no ar. Então, primeiramente, já há um reconhecimento, especialmente das organizações das Nações Unidas, de que a tendência é o padrão de vida mudar, exatamente pela escassez. E esses profissionais que estão indo para o mercado, eles vão ser, de alguma maneira, em um certo estágio, no Brasil ou na Europa já são mais cobrados, a ter essa sensibilidade com relação a um novo padrão de vida, a uma nova forma de viver. Um dos modelos mais pragmáticos é aquele da América do Norte, do pesquisador Stuart Hart, por exemplo, onde ele classifica 4 níveis de estratégias para uma empresa ser classificada como sustentável. Então eu vou adiantar esse ponto, acho que talvez é de curiosidade. O autor explica que para a maioria dos empresários a sustentabilidade ainda parece um mal necessário, parece uma obrigação custosa para o bolso, sendo que o autor coloca uma outra perspectiva de que a sustentabilidade ela traz para o acionista da empresa uma vantagem competitiva. Ela traz retorno econômico, ela agrega valor social e reduz os impactos ambientais. Então há uma tendência de ganho intangível e tangível dentro da empresa. Uma das estratégias que são imediatas e que a maioria das empresas... Deixa eu só cortar um pouquinho, professor. O senhor vai dizer agora as estratégias. Isso. Vamos para um breve intervalo, voltamos rapidinho com as estratégias, essa consultoria gratuita que você está tendo, tá? Já voltamos, até mais. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com a minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado. Como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos.
Voltamos então para o segundo bloco do nosso programa Tendência e Mercado. Lembrando que essa entrevista e todas as outras estão disponíveis na TV Uninter, no YouTube e também no site que aparece embaixo da sua tela, www.tendenciamercado.com.br. Na medida que vai acontecendo a entrevista, vai aparecendo para você de todas as formas, né, para que você possa interagir com o programa, inclusive o Twitter, que é o @AquilisJúnior, caso você queira entrar em contato com a produção desse programa. No finalzinho do primeiro bloco, o professor estava falando sobre as estratégias. Eu dei uma segurada, mas justamente para isso, para que você ficasse até agora e você tivesse um pouquinho mais de tempo para saber sobre estratégias, né? Lembrando que o professor é da área da engenharia e está dedicando, né, o seu tempo agora para o estudo de organizações sustentáveis. Professor, voltamos então daquele momento que o professor ia falar sobre estratégias e eu acabei segurando um pouquinho justamente para gerar essa coisa toda da curiosidade. Fale um pouquinho mais sobre isso, por favor, professor. Certo. Primeiramente, existem diversos modelos ou estratégias de organizações sustentáveis que podem variar de um continente para o outro. A Europa tem determinados pontos de vista que nem sempre convergem, por exemplo, com a América do Norte. Dizem que as instituições na Europa são mais fortes, ou seja, o governo, do que as corporações, sendo que nas Américas as corporações tomam a frente do governo. Então existem diferentes estratégias e abordagens. O que eu vou falar um pouco são modelos mais liberais. Então, nesse contexto, existem aí vários autores conceituados, a exemplo do Michael Porter, da Universidade de Harvard, que define o conceito de valor compartilhado, o Stuart Hart, que define o conceito de criação de valor sustentável, entre outros autores, além do empreendedorismo sustentável, do modelo de negócios sustentáveis do Prêmio Nobel Yunus. Mas dentro desse contexto como um todo, a empresa, pequena, média ou grande, ela precisa combater a poluição. Essa é a primeira grande estratégia da empresa. Combater a poluição e reduzir os resíduos utilizados na sua produção. Reduzir o consumo da água, o consumo de energia. Então são estratégias que vão, a curto prazo, trazer um retorno ao acionista. Por exemplo, uma das grandes empresas e conceituadas empresas localizadas na região de Curitiba, operava a sua planta de produção no período de pico, de 7 a 9 da noite, quando a energia elétrica é mais, diríamos, tem um preço mais alto. Essa empresa utilizava como substituição a rede elétrica, utilizava uma planta fomentada por diesel, né? E um dia um dos engenheiros dessa grande empresa fez uma proposta para o presidente de trocar essa planta a diesel por planta a gás natural, que embora seja um recurso exaurível, é um recurso um tipo de energia muito mais limpo do que o diesel. E esse engenheiro conseguiu comprovar para o acionista principal da empresa de que em 3 anos eles pagariam este projeto da transição do diesel para o gás natural. E naturalmente o presidente aceitou porque melhorou a imagem da empresa, combatendo a poluição, e de certa forma houve um ganho após 3 anos. Pagou-se o projeto e até porque naquela época pelo menos o gás natural estava bem mais em conta do que o diesel. E isso é um modelo, isso é um exemplo, por exemplo, de combate à poluição. Um exemplo simples, mas que traz também um retorno acionista. Então é um modelo que não preza somente a questão de filantropia, né? Mas de remunerar primeiramente o acionista e, em contrapartida, melhorar os impactos ambientais enfim, da empresa. Uma outra estratégia que, além de combater a poluição, além de melhorar a eficiência do processo produtivo da empresa como um todo, isso é muito importante. Se nós observarmos a escassez de água que muitas cidades do Brasil estão tendo agora, pela falta de planejamento do governo federal,
nós vamos entender que algumas empresas, seja de automóveis, elas não vão conseguir produzir. Sem água, uma empresa não sobrevive. Então, a escassez de recurso, como já acontece em vários lugares do Oriente Médio, causa tensão. E isso é muito sério. Então, esse primeiro quadrante de estratégias é o básico, é o que toda empresa tem que fazer, e algumas empresas brasileiras já estão cumprindo bem esse pré-requisito. Uma outra questão muito importante está relacionado à gestão dos stakeholders. Então, quando se desenvolve produtos, é muito importante a empresa se preocupar com desde a extração da matéria-prima ao seu descarte e observar quais são os stakeholders que estão inseridos no desenvolvimento dos seus produtos, dos seus negócios. Então, ONGs, comunidades rurais, indígenas, sociedade civil, governo. Então, a empresa tem que chamar os seus stakeholders e procurar, de alguma maneira, satisfazer, que seja parcialmente, os requisitos ou as solicitações que os stakeholders gostariam dentro dessa cadeia, especialmente os fornecedores, né? Há artigos científicos que comprovam que grandes empresas são as mais responsáveis por influenciar seus fornecedores a se tornarem sustentáveis também. E algumas empresas só subcontratam fornecedores com práticas da sustentabilidade. Uma outra estratégia importante se refere à projeção da empresa para o futuro. E nesse quesito, a empresa deve investir em tecnologias limpas, né? Você pega aí a Siemens, a Philips, a Bosch, né? São empresas que estão investindo pesadamente em painéis solares, em energia eólica, tecnologias para a energia eólica e energia a partir das marés, que são energias que são tecnologias mais limpas. Naturalmente, há resíduos nesse processo de produção, mas a geração ela é um pouco melhor, ou talvez muito melhor do que outras fontes, especialmente as fontes ligadas ao petróleo. Além de se projetar com tecnologias limpas, a empresa deve ter uma grande preocupação com os mercados não servidos, ou seja, contribuir para o combate à pobreza, criando uma espécie de empreendedorismo social e sustentável junto a comunidades rurais, comunidades carentes, onde a empresa pode ter essa comunidade como parceira dos seus negócios, como produtores, como consumidores de microcréditos. Enfim, então a empresa sustentável ela é uma empresa de pensamento sistêmico, não só de curto prazo, mas ela pensa em longo prazo e traz aí vários desafios para a sociedade. E nesse sentido que nós profissionais, independente da área, temos que estar antenados com a importância do social e da natureza, além do fator econômico que é necessário para sustentar a empresa. Então, nós podemos constatar que a questão da sustentabilidade não é uma modinha, não é uma coisa que veio esporadicamente, ela veio para ficar, um conceito, né, como o senhor citou várias vezes, longo prazo, pensar, né, sobre a empresa sempre objetivando o lucro, a empresa tem que gerar lucro, mas essa preocupação mais social. E preocupação também em repor aquilo que é tirado da natureza, também de uma certa maneira para as próximas gerações. Isso eu sempre assim, escutava, né? Alguns anos escutei um pouco mais, um pouco menos, mas primeiramente a gente sempre imaginava como uma coisa que não veio para ficar. Era uma coisa, né, que um começo de pensamento, isso aí não vai dar muito certo, vai atrapalhar no processo de produção e tal. Mas nós percebemos, alguns professores já estiveram nessa mesma bancada, sempre que se fala em administração, gestão estratégica, planejamento, vira e mexe, cai na sustentabilidade. Não tem como fugir, então não imagino isso como uma situação que possa fugir. Professor, é o seguinte, nós estamos no finalzinho, né? Certo. Na derradeira mesmo do nosso tempo. Eu tenho certeza que as pessoas que assistiram
a essa entrevista e tiveram uma ideia bem legal, assim, vocês estão, na verdade, você que está assistindo agora está tendo uma grande oportunidade, né? Se você está, por exemplo, fora, né, de um grande centro, isso é sensacional, esse recurso que chega para você. Eu peço que, para que o programa continue, obviamente, nós temos que ter, aliás, visualizações, né? O pessoal tem que, né, assistir. Então, se você achou interessante esse e algum outro vídeo do site www.tendenciamercado.com.br, você pode copiar o link e passar adiante. Poste nas suas redes sociais, indique para alguém que está fazendo um curso, alguém que está pensando em mudar de áreas, alguém que está pesquisando, fazendo uma pós-graduação sobre sustentabilidade. Né? No decorrer aí do programa aparecem todas as formas de contato que você pode fazer com o professor e também com esse programa. Todos os entrevistados aqui estão abertos a trocar, né, algumas ideias, informações na sequência com você. Aproveite bem essa grande oportunidade. Professor, só tenho a agradecer, foi bem bacana, uma honra mesmo o programa tê-lo nesse momento. Vamos já deixar pré-agendado uma segunda parte, que tem muita coisa para a gente falar ainda, né? Com certeza. Tem o campo da educação sustentável. Eu tive a oportunidade de visitar na Europa e na América do Norte várias universidades que estão trabalhando na modificação do seu campus, do seu currículo, voltado para isso. E, como você citou muito bem, a sustentabilidade não é um modismo, é uma necessidade para o presente e especialmente para as nossas futuras gerações, né? Aqueles que querem ter família, pensem bem nisso, porque nossos filhos e netos é que irão usufruir de um mundo melhor conforme o nosso pensamento, né? Nesse momento da história. Exatamente. E nesse momento eles não estão aqui para discutir isso, mas eles ficarão muito bravos se nós não cuidarmos hoje do nosso planeta. Beleza. Mais uma vez, obrigado, professor. Finalizamos então mais esse programa. Nos encontramos na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.